Olá, sétimo ano. Vamos dar agora continuidade à nossa aula sobre operações com números racionais. Nós vimos adição e subtração. Agora nós vamos ver multiplicação e na sequência a gente trabalha com divisão, certo? Primeiro lembrete. Quando nós aprendemos as operações com números racionais, nós aprendemos no sexto ano essas operações. Agora nós vamos ter essas operações com números com jogo de sinal que a gente aprendeu números inteiros, não é isso? Então aquela história de jogo de sinal, nas iguais somas, nas diferentes subtrai, mais por mais é mais por menos é menos. Aquela tabelinha que nós aprendemos de jogo de sinal vai ser muito importante nessa parte dessas operações, tanto na multiplicação como na divisão. Vocês viram na adição e subtração que elas fizeram uma grande diferença, tá certo? Então agora na multiplicação a gente vai ver isso também. Eu coloquei, ó, multiplicação, segue o mesmo procedimento da multiplicação de frações. Nós vimos lá em fração, no sexto ano, que numa multiplicação de frações, a gente multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. Então, o procedimento aqui vai ser o mesmo, quando vierem as frações, tá certo? Então, vamos lá. Primeira observação, que a minha primeira fração ela é negativa, eu tenho menos 2/3. A segunda, 4/5, eu sei que ela é positiva porque não tem nenhum sinal, ó. Quando ela não vem sinal, a gente sabe que ela é positiva. Então, primeira coisa foi ser feito o jogo de sinal. Menos por mais é menos. Então, coloca o sinal de menos, sinalzinho da fração, né? Multiplica numerador com numerador. Então, 2 vezes 4 é 8. E 3 vezes 5 é 15. Então, eu tenho menos 8 quinzeavos. Então, vamos para a primeira observação. 8 e 15, eles não têm divisor comum. Então, eles já estão escritos na fração irredutível. Então, eu paro por aqui. Quando houver divisor comum, eu tenho que simplificar, que é dividindo o máximo que a gente puder, tá certo? Então, isso aí já fica combinado. Nesse segundo caso, ó, eu tenho um número decimal. E é melhor transformar esse número decimal em fração. Eu tenho 0,8. Então, eu vou ter 8 sobre 10. A regra diz... Quando eu tenho uma casa decimal, eu coloco sobre 10. Quando eu tenho duas casas decimais é sobre 100, quando eu tenho 3 casas é sobre 1000. Muito simples. Então, repete vezes 1/6. Aí agora eu multiplico novamente, ó, numerador com numerador e denominador com denominador. Primeiro eu transformei esse número decimal em fração, tá ok? Então, 8 vezes 1 é 8. E 10 vezes 8 é 60. 8 e 60, perdão, são números pares. Se eles são números pares, eles são divisíveis por 2. Então, eu posso simplificar. Tá certo? Então, simplificando, ó, por 2 e por 2. Ó, 8 dividido para 2 é 4. E 60 dividido para 2 é 30. São pares também. Dividido por 2 mais uma vez. Reduz até possível. Divide por 2 e divide por 2, ó. 4 dividido para 2 é 2. E 30 dividido para 2 é 15. Agora sim, ó. 2 e 15 não tem divisor comum. Eles são irredutíveis. Então, eu paro por aqui. A dúvida, se ela existir. Mas eu poderia ter simplificado 8 60avos por 4 logo? Pode, se você quiser. É até melhor para você, porque aí não perde tanto tempo. Mas se não souber fazer ou tiver qualquer dúvida, comece do menor número. Nesse caso, ele era um número par, comecei a dividir por 2. Tá? Terceiro caso. Eu tenho 7 nonos. Coloquei o número inteiro aqui, ó, menos 2. E coloquei menos 1/6. Esse número inteiro tem que ser transformado em fração. Para ele ser transformado em fração, eu coloco 1 embaixo. Porque qualquer número dividido por 1 é 1. E por que eu estou dizendo isso? Porque toda fração ela é uma divisão. A gente pode dividir o numerador pelo denominador. Pronto, coloquei o número menos 2 em forma de fração, faço o jogo de sinal. Aqui eu sei que é positivo, então mais por menos é menos e menos por menos é mais. Então eu já sei que minha fração vai ser positiva, ó. Pronto, tracinho da fração. Multiplico o numerador com o numerador. 7 vezes 2 é 14. 14 vezes 1 é 14. Pronto. 9 vezes 1 é 9. E 9 vezes 6 é 54.
Então, eu tenho 14,54avos. Que eles são pares. Se eles são pares, eles são divisíveis por 2. Então, divide para 2, divide para 2, ó, simplificando. 14 eu divido para 2 é 7. E 54 dividido para 2 é 27. Ó, 7,27avos. Não tem divisor comum, então para aqui. Eu não tenho. Esse procedimento de simplificar, eu posso fazer no início da fração. Aqui eu coloquei 3 termos, tá certo? E observe que eu coloquei números altos. Eu coloquei 11, 100, 14 para multiplicar. Coloquei 300, 7,22. São números altos. Eu não quero trabalhar com um número tão alto assim. Então eu vou resolver logo simplificar no início. Mas como assim? Ó, 11 e 22 tem um divisor comum. Que eu sei que eles são divisíveis por 11 e por 11. Aqui eu tenho 100 e 300. Eles são divisíveis por 100. Então, divide por 100 e divide por 100. Eu tenho 7 e 14, que são divisíveis por 7. Feito isso, eu vou fazer a divisão de todos esses números que eu coloquei agora. 11 dividido para 11 é 1. 300 dividido para 100 é 3. Vezes, ó. 100 dividido para 100 é 1. 7 dividido para 7 é 1. 14 dividido para 7 é 2. E 22 dividido para 11 é 2 também. Então, eu reduzi o máximo que eu podia. Eu simplifiquei. Mas é obrigatório fazer isso? Não. A gente chama cancelamento, tá certo? Mas você só faz se quiser. Se você quiser fazer no início, você faz. Senão, você faz só quando terminar a multiplicação. Aí, outra observaçãozinha, ó. Lembra que quando eu tenho numerador e denominador igual, eu posso cortar, porque qualquer número divide por ele mesmo, o resultado é 1. Essa é a regra que a gente aprendeu. Então, aqui eu posso cortar esse 2 com 2 e posso cortar esse 1 com 1, ó. Desse jeito. Porque 1 dividido por 1 é 1 e 2 dividido para 2 é 1. E qualquer número multiplicado por 1 vai ser o próprio número. Então, 1/3 vezes 1 vezes 1 vai ser o próprio 1/3. É simples assim, ó. Não tem muita dúvida, não tem muita coisa para se preocupar. A gente vai se preocupar com o jogo de sinal, transformar esses números decimais em fração e simplificar.